Esse é um casal com sérios problemas na cama. E acredite, isso representa bem a minha vida até poucos meses atrás. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Nogueira e eu vou compartilhar aqui com você, nessa breve apresentação, um antigo método caseiro pouquíssimo conhecido, mas muito poderoso e eficaz, que vai te dar o controle total do seu tempo de ejaculação, até chegar ao ponto em que você poderá decidir a hora exata em que vai querer gozar. E não importa a sua idade, e se você namora há pouco tempo ou se está casado há anos. Também não importa se atualmente você dura apenas alguns segundos, ou se quer aumentar seu tempo de 10 para 20, 30 minutos. O que realmente importa nesse momento é que, se você quer mesmo mudar a sua situação, tudo o que você precisa é prestar bastante atenção no que eu tenho para te revelar nos próximos 5 minutos. Eu vou te explicar a razão científica por trás da minha descoberta e te mostrar como você pode curar para sempre a sua ejaculação precoce através desse método caseiro que é simples de fazer, porém muito eficaz. E isso com resultados reais que você vai poder comprovar. E eu tenho certeza de que você não verá isso na TV, muito menos no Google ou YouTube. Nem mesmo seus amigos ou conhecidos vão compartilhar isso com você. Acontece que eu tinha sérios problemas de ejaculação precoce, desde meus primeiros relacionamentos. E nunca, mas nunca mesmo eu conseguia durar mais de 1 ou 2 minutos na cama. E agora consigo me segurar por cerca de 45, 50 minutos sem ejacular. E isso sem precisar de cremes, sprays e preservativos para retardar a ejaculação, ou de antidepressivos que têm inúmeros efeitos colaterais perigosos e podem causar até a perda de sua ereção. Também não é preciso truques estranhos na hora do sexo, como a tal técnica da distração, do tipo fazer cálculos ou pensar nos avós transando. Imagine uma coisa dessas. É bem capaz de você broxar se ficar pensando nesse tipo de coisa. Acredite, você não precisa usar nada dessas técnicas manjadas que aparecem muito por aí, principalmente na internet, tipo aquela de parar e começar, ou masturbar-se antes da relação, e outras dessas baboseiras que realmente não funcionam. Eu sei que não funcionam porque durante anos e anos eu testei todas essas técnicas e muitas outras, sem nenhum resultado satisfatório. E hoje eu posso te afirmar que, se eu tivesse obtido anos atrás essas mesmas informações que eu vou te passar nos próximos minutos, eu com toda certeza não teria sofrido tanto em meus relacionamentos, chegando até ao ponto de evitar contato com as mulheres. Lembro que na época da faculdade e depois nos barzinhos, eu ficava sempre na defensiva e não tomava iniciativa com as mulheres, com medo de acabar na cama com uma delas e gozar rápido demais, como sempre acontecia. Depois tinha que ficar inventando desculpas esfarrapadas que não colavam mais. Enfim, eu já estava bem cansado de tudo isso. Mas agora, graças a Deus e esse método caseiro que descobri por acaso, tudo isso é passado para mim. Por isso eu quero que você se imagine daqui a poucos dias, quando estiver conseguindo durar o tempo suficiente para sua mulher ter múltiplos orgasmos. Quando estiver conseguindo satisfazê-la completamente, todos os dias e na hora que ela quiser. Imagine também não ter mais que enfrentar o olhar de frustração ou raiva após você gozar rapidinho e deixá-la para trás. Isso acontecia muito comigo. Por isso, até hoje eu me lembro quando consegui durar mais de 25 minutos pela primeira vez. Eu fiquei tão feliz que simplesmente não conseguia parar de sorrir. Acho até que minha parceira ficou sem entender nada na hora. Mas hoje ela entende o motivo e eu já te explico o porquê. Mas agora, quero te fazer uma pergunta bem simples. Atualmente, você consegue segurar quanto tempo sem gozar? 5, 10 minutos? Lembre-se de que não vale contar as preliminares. E que às vezes a gente é enganado pelo tempo. Quando acaba, a gente tem a sensação que até duramos bastante. Mas aí, quando olhamos na expressão dela, vemos que não duramos nem um décimo do que ela queria ou precisava. E não adianta ela falar que foi gostoso, que está tudo bem e tal. No fundo, sabemos que o sexo foi decepcionante para ela naquele momento. E por mais que a sua mulher seja parceira e compreensiva, uma hora ela pode chegar no limite, se é que já não chegou. O que acontece é que muitas vezes a gente esquece que as mulheres gostam e precisam de sexo tanto quanto nós homens. E além disso, elas precisam se sentir atraentes, desejadas. E quando isso não acontece, antes mesmo de vocês perceberem, já estarão evitando o sexo um com o outro. Você, por medo de gozar rápido e deixá-la para trás, e ela, por causa da certeza de que não vai chegar nem perto de gozar. Em minhas pesquisas, eu descobri que a Universidade de Birmingham
fez um experimento científico e chegaram à conclusão de que, em média, uma mulher demora cerca de 15 minutos para atingir o orgasmo. Então, se você atualmente não consegue durar pelo menos 15 minutos na cama sem gozar, você terá sérias dificuldades para satisfazer de verdade sua mulher. Como eu disse antes, ela pode até dizer que está tudo bem, mas na verdade está frustrada e infeliz, e você no fundo sabe disso. Nesse caso, ela pode se sentir forçada a encontrar uma válvula de escape, vibradores, amantes ou até mesmo passar a não querer mais sexo com você. E isso, meu amigo, pode ser o começo do fim. Acredite em mim, eu sei do que estou falando, pois aconteceu comigo. Por isso, agora eu preciso muito da sua atenção. Quero deixar muito claro para você que o que eu vou te revelar aqui não é um simples tratamento ou uma correção temporária, dessas que te ajudam por um tempinho, mas não resolvem o seu problema. Isso você encontra aos montes por aí na internet. O que eu tenho para te mostrar é o exato método caseiro que eu usei para curar definitivamente a minha ejaculação precoce, sem antidepressivos, sprays e truques estranhos, ou algumas dessas besteiras que encontramos por aí todos os dias. Por isso, fico muito feliz em dividir esse método com você, e eu te garanto que após você aplicá-lo em si mesmo, você finalmente terá o domínio total sobre sua ejaculação e vai ser você que vai decidir o momento em que vai querer gozar. Seu único limite será o seu fôlego, então te aconselho a procurar uma academia o mais rápido possível, se ainda não pratica exercícios. Pois pode acreditar, enquanto você tiver fôlego, você estará lá, no controle, sem gozar. E repito, para isso não importa quantos anos você tenha, quantos quilos você pesa, se é solteiro ou casado, se tem dias de namoro ou anos de casamento. Também não importa se atualmente você não dura mais que o palitinho de fósforo lá do início dessa apresentação. Agora eu quero compartilhar com você exatamente como funciona esse método caseiro que curou a minha ejaculação precoce. E só para que você entenda como eu descobri essa cura natural que mudou a minha vida, eu quero te contar rapidinho quem eu sou. Como eu disse lá no começo, meu nome é Marcelo Nogueira, tenho 32 anos e eu sou de uma cidade na região metropolitana de Goiânia. Eu estou noivo há 6 meses de uma mulher maravilhosa, que não posso dizer o nome aqui, senão ela me mata. E, para te falar a verdade, ela não queria que eu gravasse esse vídeo de jeito nenhum, com receio de nos expor, o que ela não deixa de ter razão. Então, eu logo vou ter que retirar esse vídeo do ar. Portanto, é melhor você aproveitar enquanto ainda pode e assistir até o final. Acontece que eu só descobri esse método caseiro porque aconteceu uma verdadeira tragédia no meu relacionamento anterior. Foi com a Fabi. Meu relacionamento com a Fabi, é claro que esse não é o nome verdadeiro dela, mas vou chamá-la assim. Durou 2 anos e 8 meses. E eu me lembro até hoje do dia em que ele acabou, pois foi um dos piores e mais humilhantes dias da minha vida. E olha que eu já tive muitos momentos ruins por causa desse maldito problema. A Fabi, na verdade, foi uma guerreira, porque ela aguentou por quase 32 meses o meu problema de ejaculação precoce. E se ainda não bastasse, eu nunca consegui fazê-la gozar. Ela ainda tinha que conviver com minha baixa autoestima e insegurança, e a droga da insegurança provoca crises bobas de ciúme. Sem falar da falta de vontade de fazer sexo, digamos assim, por causa da certeza de que você vai ter um desempenho ruim. Às vezes, a gente passava até quase 2 semanas sem transar. Então é claro que eu sabia que nossa vida sexual não ia bem, mas nunca pensei que ela um dia fosse me deixar ou trair, porque eu achava que estávamos compensando isso de outras formas, pois sempre procurei ser muito gentil com ela, sempre tentei dar do bom e do melhor. Eu dava presentes, mimava, mandava mensagens apaixonadas, levava para viajar sempre que podia, comprava flores, chocolates, enfim. Achava que estava sendo um namorado perfeito, tirando, é claro, a parte em que eu sempre gozava antes dela e a deixava na mão. E acho que foi só por eu tratá-la tão bem assim que o nosso relacionamento ainda durou todos esses meses. E o que aconteceu comigo já deve ter acontecido com você. Ou infelizmente pode vir a acontecer. Eu chamo de desastre total. Em meados de outubro, eu notei que ela estava muito diferente comigo. Isso já vinha há umas 2 semanas. Então achei que poderia melhorar a situação, levando ela para passear no fim de semana, no Hot Park, que é um resort perto de Caldas Novas. Para falar a verdade, eu gastei até o que não tinha para poder fazer essa viagem, pois achei que isso amenizaria um pouco a frustração dela comigo. E realmente melhorou.
Ela ficou muito feliz e estávamos nos divertindo bastante. E então, na segunda noite, que era a nossa última noite lá, nós bebemos um pouco e no começo da noite fomos para uma piscina mais isolada, lá no Parque das Águas. Como estávamos bem relaxados, logo começamos a dar uns amassos, e aí a coisa foi esquentando tanto que precisamos correr para o nosso quarto. Nós estávamos tão loucos de tesão que eu tive que usar uma toalha para dar uma disfarçada no volume. Já chegamos no quarto praticamente pelados e nos pegando, parecendo dois adolescentes, e foi aí que a coisa desandou. Acho que por causa do local, da bebida e do tesão acumulado, ela acabou criando uma expectativa de que aquela seria a noite. Imagino que ela pensou que seria ali, naquele momento, que eu mudaria tudo e faria ela gozar de verdade, e que a gente transaria como nunca. Só que, infelizmente, não foi bem isso que aconteceu. Como eu já estava bem excitado por causa da pegação lá na piscina, sem contar o tesão por termos começado em um local proibido e essas coisas, nessa altura você já deve imaginar o que aconteceu. Claro, aconteceu o óbvio. Poucos segundos após a penetração, eu já gozei. Durei menos do que a mixaria de tempo que eu durava normalmente. E para piorar a situação, se é que tinha jeito de piorar, como eu tinha bebido um pouco, eu praticamente desmaiei após ser gozado. E deixei ela ali, cheia de tesão acumulado e muito, mas muito frustrada comigo. Passado algum tempo, eu comecei a me recuperar, então eu logo tratei de pedir desculpas. Mas ela, em vez de dizer que estava tudo bem, como sempre fazia, dessa vez ela simplesmente ficou me olhando com expressão vazia e me deu apenas um aceno de cabeça. Mais tarde, na mesma noite, eu até ensaiei de tentar provocá-la novamente, tentando começar de novo e gerar um clima, mas tudo o que recebi foram beijos frios e uma desculpa de cansaço. Ela logo pediu para a gente ir dormir, pois tínhamos que acordar bem cedinho no outro dia, para voltarmos para nossa cidade. Eu não sabia naquela hora, mas essa foi a nossa noite de despedida. Então, aquela é a lembrança final que ela tem de mim, como namorado e como homem. No outro dia, já em nossa casa, nesse tempo a gente dividia um apartamento há cerca de 8 meses. Quando eu cheguei do trabalho, ela estava no banho, e eu encontrei o celular dela em cima da cama, destravado e com o WhatsApp aberto. Confesso que até hoje eu não sei se foi esquecimento dela ou se ela fez de propósito. Eu nunca fui de bisbilhotar o celular dela, acho isso muito invasivo. Mas como ela estava esquisitíssima comigo e estava lá aberto, eu resolvi espiar. E tinha uma conversa no grupo de amigas dela, onde, entre outras coisas, bem humilhantes para mim, ela falava que não aguentava mais e que ou ia me largar ou ia arrumar um cara para transar, sem eu saber, e assim poder saber o que era gozar de verdade. E as amigas dela caíram matando, claro. Não só apoiavam, como já estavam sugerindo nomes de caras para ela sair, alguns até de conhecidos nossos. E para piorar a humilhação, ainda fui obrigado a ler que um deles conseguia durar mais de 40 minutos, segundo essa amiga dela, que ainda frisou que já tinha ficado com o tal fulano. E ela, inclusive, já tinha passado até o contato do cara. E já estava lá, agendado no celular da Fabi. Cara, acho que você deve imaginar o que eu senti naquela hora. Quase vomitei. Parece que o chão tinha sumido embaixo dos meus pés. Não sabia se gritava de raiva ou se chorava de tristeza. E no fim, não fiz nenhuma coisa nem outra. Fiquei ali, parado como se fosse um zumbi. Até que ela apareceu e me viu com o celular na mão. E então tivemos a nossa última conversa como casal. Ela até chorou, pediu desculpas, mas disse que realmente não aguentava mais, que tinha tentado, insistido, mas que não via mais como continuarmos juntos, pois não estava mais feliz comigo. Tenho que te confessar que eu não consegui dizer nada. Estava engasgado, humilhado, me sentindo um lixo de homem. E o pior é que foram 2 baques ao mesmo tempo. Pois ali na hora eu me dei conta de que, além de ter acabado de perder a mulher que eu amava, porque simplesmente não conseguia satisfazê-la, eu ainda tinha certeza de que enquanto eu estivesse com esse inferno de problema, dificilmente arrumaria outra mulher que tivesse a paciência que ela teve comigo. Então eu simplesmente não tinha o que falar para ela. Ia falar o quê? Que iria melhorar? Que jeito se eu já tinha tentado de tudo no tempo que a gente estava junto e nada tinha dado certo? E então foi assim que terminamos. Fiquei praticamente um mês em um estado de quase luto. Eu já tinha até ouvido falar que você só conhece seus verdadeiros amigos quando está na pior, e descobri que isso é verdade da pior forma possível. Por causa da humilhação que eu estava sentindo, de início eu não contei para ninguém o motivo pelo qual ela havia me deixado.
Para falar a verdade, eu até tentei fazer parecer que era eu que tinha terminado, mas isso não deu muito certo, pois a gente tinha muitos amigos em comum, e logo a história se espalhou, para minha vergonha e desespero. Das pessoas que eu achava que ia receber apoio, eu recebi foi gozação e risadas. E outros simplesmente me evitavam, pois eu tinha ficado muito para baixo e não era uma boa companhia para ninguém. Foi aí que surgiram para me ajudar as pessoas mais improváveis da Terra. As pessoas que me mostraram o caminho que me levou a esse método caseiro incrível. O mesmo método que simplesmente destruiu, em pouco tempo, um problema que me infernizava há mais de 15 anos. Acredite você ou não, essas pessoas que te falei são meu padrasto e minha mãe. Meu amigo, imagine você recebendo ajuda para curar sua ejaculação precoce de sua própria mãe e do seu padrasto, mas eu estava tão desesperado que naquela hora nem fiquei pensando muito sobre isso. Queria era sair logo daquele inferno que estava vivendo. Quando souberam do acontecido e sabendo da situação lastimável que eu estava, eles deram um jeito e viajaram 230 quilômetros só para falarem comigo e me dar apoio. E assim que tivemos um momento de privacidade, eles superaram a vergonha que também sentiam e disseram que talvez pudessem me ajudar. Foi só aí então que me contaram que o meu padrasto, que está com minha mãe desde quando eu tinha 5 anos, também passou pelo mesmo problema que eu estava passando. No começo do relacionamento deles, ele começou a ter problemas e a gozar muito rápido, e isso quase acabou com o casamento recente deles. Eu nunca fiquei sabendo disso, porque era muito novo na época, mas agora vem a melhor parte. Juntos e após meses procurando uma solução, sem Google, sem YouTube, apenas com o instinto, ajuda involuntária de amigos e o conhecimento da natureza que o meu padrasto tinha, eles conseguiram desenvolver um método caseiro natural que, após ele começar a seguir, curou em pouco tempo o problema de ejaculação precoce dele. Hoje ele tem 65 anos, e se pensarmos que naquela época, em cidade pequena que eles moravam e moram até hoje, que não tinha a correria, a pressão, a ansiedade e tanta pornografia grátis na internet que temos hoje e que contribuem para piorar o quadro, então podemos perceber que o problema é muito mais comum, antigo e abrangente do que imaginamos. E foi usando o mesmo segredo caseiro que ele usou naquela época, com algumas alterações que fiz para se adaptar aos recursos que temos hoje, que eu finalmente encontrei a cura definitiva para o meu problema. Fiz tudo o que ele me ensinou, usei tudo o que ele usou, e aí fiz vários ajustes. E então, finalmente, eu senti que tinha conseguido me livrar do problema, depois de anos de sofrimento e tentativas frustradas. Até mesmo na masturbação dava para perceber a diferença. Em pouco tempo eu já me sentia confiante para tentar uma relação sexual novamente, pois eu queria muito testar para ver se tinha dado certo. E foi o que eu fiz. Comecei a convidar uma das poucas meninas que ainda me davam moral para sair. E depois de semanas e muita insistência, eu finalmente consegui levá-la para um barzinho. E após o 5º encontro, nós fomos para um motel. O melhor de tudo é que eu estava tão confiante de que o método era bom que eu nem cheguei a ficar muito ansioso na hora do fight. Logo na primeira tentativa, eu passei dos poucos segundos que durava normalmente para mais de 6 minutos. Ela morreu de rir quando eu olhei para o relógio assim que acabamos. E o bom é que ela ainda teve o bom humor de me perguntar se era a minha cobaia para algum experimento. Eu dei uma disfarçada, claro, mas acho que no dia ela sabia que era assim. Eu falo no dia porque hoje ela sabe com certeza, pois a tal menina é simplesmente a minha linda noiva hoje. Uma mulher maravilhosa, parceira e que me ajudou muito nessa jornada. E foi com ela que, pela primeira vez na vida, eu consegui aguentar mais de 25 minutos sem gozar. Eu sentia ali na hora que eu tinha total controle do meu corpo e da minha mente, e que eu podia decidir o momento exato que poderia ejacular. Eu até podia ver nos olhos dela que eu a satisfazia e que ela estava exausta e feliz. Isso não tem preço. Graças ao que eu aprendi com o método caseiro do meu padrasto e com os aperfeiçoamentos que fiz nele com minhas tentativas e erros, eu descobri que finalmente eu poderia durar mais tempo do que eu jamais havia conseguido, com cremes, pílulas e antidepressivos. E o melhor, sem precisar ir em urologistas e psicólogos, e sem perder tempo com todas as coisas que tinha achado na internet e que não resolviam porra nenhuma. Foi aí que ficou bem claro para mim que tudo que eu estava fazendo anteriormente estava errado. E logo vou te contar o mais importante, o segredo por trás do método. A técnica que eu aprendi e melhorei e que te faz controlar o seu reflexo ejaculatório,
pois é exatamente o controle dele que faz até o pior dos casos de ejaculação precoce ser facilmente revertido. Essa é a chave. Depois disso, as semanas se passaram sem eu nem perceber, pois eu estava com uma vida sexual tão intensa e boa com a minha noiva que esqueci completamente os problemas de ejaculação precoce, da Fabi e até das gozações dos meus amigos da onça, até que há uns 3 meses eu estava conversando com o Pedro, um amigo que tinha se mudado para São Paulo um pouco antes da minha separação e que estava visitando a família aqui na cidade. E ele então tocou no assunto. Disse que tinha ficado sabendo do acontecido e que sentia muito por eu ter esse problema, mas que isso era bem comum, pois ele também tinha passado por isso, mas que a vida continuava e tal. Foi então que eu perguntei: que problema? E ele: o de você gozar rápido, ô mané. Até parece que não sabe. Eu me senti ótimo naquele momento e fui obrigado a rir. E então contei a ele sobre o que tinha passado e sobre meu padrasto e minha mãe. Quanto mais eu falava sobre o método caseiro que eu tinha aprimorado e que tinha mudado a minha vida, mais ele ficava abismado. Primeiro, ele me falou que um monte de gente ia quebrar a cara, pois estava rolando até uma brincadeira muito maldosa no grupo. Eles chegaram ao ponto de apostar em quanto tempo ia levar até minha noiva me largar também, mas isso não me abalava mais. Como a gente estava bebendo e a bebida tem o dom de soltar alguns segredos, o Pedro acabou me confessando que ainda sofria de ejaculação precoce. Pode isso, Arnaldo? O cara, num momento, estava me consolando e no outro já estava confessando ter o mesmo problema que eu tinha. Mas hoje eu sei que isso é normal, pois praticamente nenhum homem admite que sofre de ejaculação precoce ou impotência sexual. Pelo que o Pedro me falou, o problema dele não era tão grave quanto o que eu tinha, mas ainda assim ele muito raramente conseguia fazer a esposa gozar. E agora eu entendo porque a mulher dele estava sempre de cara feia. Foi aí então que ele praticamente me implorou para eu ensinar o método para ele. Disse até que, se funcionasse, ele me pagaria cerveja pelo resto da vida e blá blá blá. Enfim, um drama total. Mas como eu entendi exatamente o que ele estava passando, e não desejo isso nem para o meu pior inimigo, eu prometi a ele colocar no papel exatamente o que eu tinha feito e usado para curar minha ejaculação precoce, com a condição de que ele fizesse exatamente o que eu ensinava. Ele concordou, é claro, e voltou para São Paulo no outro dia. E então eu fiz o esquema como tinha prometido e enviei para ele no e-mail e depois até me esqueci disso. Achei até que ele nem ia aplicar nada. Só que após pouco mais de uma semana, ele me ligou à noite, com a voz bem baixinha. Perguntei a ele por que estava sussurrando. E ele falou que estava no banheiro e não queria que a esposa ouvisse. Ele só estava cochichando para ela não saber que ele estava contando a intimidade deles para um amigo, pois ele disse que tinham acabado de transar por muito tempo. Ele nem sabia por quantos minutos, mas foi o tempo suficiente para ela gozar por 2 vezes. Pela voz, dava para ver que ele estava muito feliz, quase nem acreditando. Não aguentou nem esperar o outro dia para me ligar e contar. E é lógico que eu também fiquei muito feliz. Primeiro por ter dado o certo para ele, e segundo por me lembrar do quanto eu já tinha sofrido com isso e saber que agora estava totalmente curado dessa maldição. Mas, para minha surpresa, 2 dias depois o Pedro me ligou, perguntando se podia passar meu contato para um colega de trabalho que também estava com o mesmo problema. Sabemos que isso não é uma coisa que os homens saem comentando por aí. A maioria simplesmente esconde e não admite nem sob tortura. Mas esse colega de trabalho viu o Pedro todo feliz lá e perguntou se ele tinha visto o passarinho verde. E ele, todo empolgado, acabou contando a verdade. E o amigo logo pediu o método, pois tinha um primo que também sofria de ejaculação precoce. E o Pedro acabou passando meu WhatsApp para esse amigo dele. E nessa de amigos e primos dos amigos, eu comecei a receber muitas mensagens. Alguém comentou sobre o método em um grupo e aí todos os dias vários e vários homens me chamavam no WhatsApp para conseguirem o meu método caseiro. Até que chegou um dia que eu não dava mais conta de responder todo mundo. Se eu parasse para responder todas as mensagens e para explicar como funcionava e o que não deveriam fazer exatamente, eu nem conseguiria trabalhar mais. Pior eram os homens que me ligavam fora de hora, ou quando eu estava com clientes. Por isso, cheguei até a cogitar trocar de número no meu celular. Porém, estava recebendo muito feedback positivo de caras que eu nem conhecia, homens que eu nunca tinha visto, me agradecendo por estarem conseguindo pela primeira vez satisfazer suas mulheres de verdade. E isso me deixava extremamente feliz em poder ajudar. Afinal,
Todos esses caras estavam na mesma situação que eu já estive. O problema é que eu realmente não estava dando conta de responder todos. E foi aí que meu próprio padrasto, de novo, me deu a solução. Ele, que nem celular tem e que odeia a internet, me deu a ideia de fazer uma espécie de guia e distribuir pela internet. Hoje eu sei que milhões de homens no Brasil sofrem com esse problema e que a maioria absoluta deles sofrem calados. Meu padrasto então me lembrou que se ele tivesse divulgado o método antes, eu não teria sofrido por tanto tempo que eu sofri. Gostei muito da ideia e, como eu sou enjoado com essas coisas, eu resolvi que se fosse parar para fazer algo, teria que ser bem feito. Então contratei alguém para fazer um guia bem profissional, com todo o passo a passo, mas que fosse ao mesmo tempo bem simples e fácil de seguir. E então compilei exatamente tudo que eu tinha feito e dado certo para mim, junto com todas as adaptações e melhorias que eu fiz ao longo desse tempo para ele ser ainda mais eficiente e dar resultados mais rapidamente do que a fórmula original. Então, fiz uma enquete rápida com algumas pessoas que tinham usado o meu método e resolvi chamá-lo de Destruindo a Ejaculação Precoce. Sei que o nome é grande, mas representa bem o meu guia, pois sei que ele não chega de leve no problema, chega destruindo mesmo. E não tem nada igual no Brasil, nem mesmo parecido. E tenho muito orgulho de dizer que tudo o que está nele é 100% caseiro e natural, 100% livre de efeitos colaterais e 100% de eficácia comprovada. Através dele, você vai descobrir o passo a passo que deve seguir, com tudo que você deve fazer e usar para conseguir atingir o domínio físico e mental do seu corpo, e assim ejacular somente no momento exato em que decidir, seja 15, 20 ou até mais de 40 minutos. E, ao mesmo tempo, poder dar à sua mulher uma satisfação sexual que ela nunca experimentou. E a razão para isso é simples. O guia Destruindo a Ejaculação Precoce é uma solução definitiva que ataca e destrói a causa da ejaculação precoce na raiz. Ele com certeza não é uma dessas correções temporárias, algo que te ajuda a aumentar 3 ou 5 minutos em algumas relações e em outras não funciona e te deixa na mão. Você não estará apenas maquiando seu problema, e sim o destruindo e eliminando de uma vez por todas da sua vida. Para te falar a verdade, eu nunca imaginava que o meu guia teria esse alcance. Mas, revisando aqui, eu descobri que até agora o método já ajudou, até nesse momento, 8.752 homens de todo o Brasil. E o que é mais legal, ajudou até alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos e no Japão. Coisa de louco isso, fiquei muito feliz. Mas feliz mesmo eu fico todos os dias ao receber dezenas de e-mails e mensagens, com depoimentos e agradecimentos de homens de todas as idades, tipo esse do Cláudio de Maringá, que disse: Graças a Deus eu encontrei seu site, Marcelo. Ainda não tenho controle total da hora de gozar, mas já duro o triplo do tempo que durava antes e tô melhorando cada vez mais na hora do vamos ver com a ajuda dos bônus que você me mandou. Ou esse do Fábio de Guarulhos, na Grande São Paulo. Estou escrevendo mesmo para te agradecer imensamente, pois seu guia salvou o meu namoro, mano. Já estou conseguindo durar perto de 20 minutos sem gozar e tá só aumentando o tempo. Bom, como você já viu, com o meu método caseiro, você vai aprender como dar fim de uma vez por todas nessa humilhação que é a ejaculação precoce. Você nunca mais vai precisar de pensar em desculpas para usar após gozar rápido demais. Isso é uma libertação. Agora, quero que preste muita atenção nisso, pois é importantíssimo. Meu método caseiro não é uma pílula mágica, que do dia para a noite te dará o controle total da sua ejaculação. Você vai ver os primeiros resultados de imediato, logo na primeira noite, isso eu te garanto. No entanto, os melhores resultados vêm após cerca de 4 semanas. Basta você seguir exatamente o que eu ensino, que os resultados virão com certeza, e vão surpreender você e sua mulher. Com esse método, o céu é o limite para você. Vai ser você quem vai determinar até onde quer ir. Você só para quando e se quiser. Alguns homens só têm o objetivo de acabar com a ejaculação precoce e já estão felizes da vida com isso. Já outros, como eu, por exemplo, são mais exigentes e querem se controlar mais e mais, e seguem evoluindo até chegar no controle total do tempo de ejaculação. E eu tenho muito orgulho de te afirmar que o meu guia é diferente de todo e qualquer método que você já tentou. Não existe igual no Brasil, isso é fato.
Esse é o único método capaz de te pegar pela mão e mostrar tudo o que você precisa fazer para resolver seu problema de uma vez por todas. Quando fizer o que eu ensino lá dentro do guia, você, em pouquíssimo tempo, vai estar orgulhoso e confiante, e com sua autoestima lá em cima, sabendo que tem o total controle da sua vida sexual. E em poucos dias já vai ser capaz de dar à sua mulher um sexo intenso, durante o suficiente para ela ter orgasmos múltiplos que ela nunca teve antes. Imagine você nunca mais se sentir frustrado, inseguro e com vergonha do seu desempenho. Imagine ser capaz de satisfazer qualquer mulher na cama e de poder dar a ela os orgasmos mais intensos que ela já teve na vida. Isso vai deixá-la viciada em fazer sexo com você, sendo que vai ser ela que vai te procurar para transar todos os dias. E pode ter certeza de que ela irá fazer de tudo para te agradar. Você vai se tornar um homem completamente confiante, capaz de dar às mulheres o que elas querem e precisam na cama. Agora eu quero te perguntar: você já está preparado para fazer parte desse grupo dos homens de ação? Aqueles que eliminaram completamente a ejaculação precoce de suas vidas através do meu método e que hoje nem se lembram mais do problema. Quanto vale para você eliminar a ejaculação precoce de uma vez por todas da sua vida? Quanto vale o poder de decidir o momento exato em que você quer gozar? Seja 30, 40, 60 minutos ou mais. Quanto você pagaria para ter a cura da sua ejaculação precoce, melhorar seu desempenho rapidamente e impressionar a sua parceira ainda hoje à noite? Eu vou ser completamente honesto com você. Se alguém me oferecesse uma solução garantida dessas, quando eu sofria de ejaculação precoce no passado, por uns R$ 2.000 eu pagaria tranquilamente. Nem que precisasse pegar um empréstimo, eu daria um jeito, pois só nós sabemos o quanto esse problema atrasa nossas vidas. Mas é claro que eu não vou te pedir R$ 2.000 no guia, nunca. Aliás, nem perto disso, pois o meu objetivo é que ele seja acessível e ajude o máximo de pessoas possível. Eu não preciso do seu dinheiro, graças a Deus. Ganho meu sustento ralando desde a adolescência, com muito orgulho. A verdade é que a única coisa que preciso é o mínimo para pagar o meu tempo e o investimento que fiz para montar toda essa estrutura. E essa estrutura que me permitiu chegar até você. O site, a hospedagem, os profissionais que ajudaram a preparar todo o material que eu vou te enviar, a equipe de suporte e principalmente as taxas que a Monetize me cobra por cada guia. Se você não sabe, a Monetize é a segunda maior empresa de infoprodutos da América Latina. E eu optei por distribuir o meu guia através dela, pois eles têm um dos sistemas de pagamento mais seguros e rápidos do Brasil. Eu poderia colocar o recebimento através do PagSeguro e assim economizar uma boa grana em taxas. Mas nesse caso, você ficaria sem a garantia total e a segurança na hora da compra que só a Monetize pode te oferecer. Para você ter uma ideia, eles só me repassam o seu pagamento após o fim do prazo de garantia, e o sistema de pagamento deles possui blindagem SSL. Observe depois o cadeadinho que fica lá em cima na página deles, e isso torna a sua compra completamente segura. Por tudo isso é que resolvi pagar as taxas e usar o sistema deles. O que você tem que entender é que o que eu estou te oferecendo é uma solução 100% natural, sem custos extras e sem efeitos colaterais perigosos. Uma solução com 100% de eficácia e que ataca e destrói o núcleo do problema. Estou te oferecendo sua confiança, autoestima e felicidade de volta. Quero que você extermine esse problema da sua vida e tenha o prazer que merece em todas as suas relações sexuais. Sua mulher também merece isso. Eu demorei muito tempo para descobrir esse método caseiro e passei por muitas coisas até montar esse guia. Foram noites sem dormir, horas seguidas lendo, aperfeiçoando, testando e atualizando tudo para os dias de hoje. Perdi muito tempo filtrando todas essas informações erradas que tem na internet sobre a ejaculação precoce. Paguei muitas consultas caras com urologistas e psicólogos e gastei muito dinheiro comprando medicamentos, que além de não resolverem, ainda colocavam em risco a minha saúde. E agora você tem a oportunidade que eu não tive. A oportunidade de pegar um atalho e ir direto na solução que realmente funciona, onde você vai ter em suas mãos o passo a passo do que precisa fazer e usar para resolver o seu problema da forma mais rápida possível. Então, com tudo isso em mente, deveria estar claro, porque eu acho que poderia cobrar R$ 700 pelo meu guia, que vai junto com os 2 bônus incríveis que eu preparei para você e que vão ajudar a transformar a sua vida. Seria um valor mais do que justo, mas não se preocupe.
Eu entendo a dor e o constrangimento que você passa, porque já estive na sua situação. Por isso, seria incapaz de pedir para você pagar R$ 700 pelo guia. Nem 500 e nem mesmo 400. Seu único investimento hoje será de apenas R$ 97, que é o mínimo para os gastos básicos que eu tenho para deixar essa estrutura no ar. Hoje você leva o meu método caseiro e mais os 2 bônus que te prometi e que vão fazer a diferença em sua vida, por apenas R$ 97. Além do guia, eu preparei 2 bônus fantásticos para você. Preste muita atenção no bônus 1, porque com ele você já sai na frente de uns 90% dos homens. Acredite. Só ele já valeria os R$ 97 e eu vou te explicar o porquê. Por motivos óbvios, eu nunca conseguia dar prazer às mulheres através da penetração. Então, o que me restava era me dedicar de corpo e alma ao sexo oral, e por isso eu jurava que era especialista no assunto. Na verdade, a maioria dos homens acha que é expert em sexo oral. E eu continuava achando isso até que minha noiva que me mostrou que eu não sabia era nada. Nada sobre o que as mulheres realmente gostam na hora do sexo oral. Por não terem uma linha de diálogo com os homens para conversar sobre o assunto, na maioria das vezes elas apenas fingem que estão gostando. Ou então você acha que estão se contorcendo de prazer e na realidade é de desconforto. É triste, mas é a verdade. Por isso que depois das aulas que ela me deu, ficou muito claro para mim que o sexo oral que as mulheres gostam é muito diferente do que aqueles que a maioria absoluta dos homens fazem. Então, quando surgiu a ideia desse projeto, eu pedi a ela autorização para colocar nesse bônus tudo o que ela me ensinou. E ainda tive a cara de pau de pedir a ela que pegasse opiniões e dicas com as amigas dela, para deixar o bônus bem completo e turbinado. E com a ajuda delas, fiz um manual bem objetivo, mas detalhadinho sobre o que você deve fazer e principalmente o que você não deve fazer para proporcionar à sua mulher um sexo oral que nenhum outro homem será capaz de fazer igual. Acredite, isso é poderosíssimo e eu te garanto que você também vai se surpreender e ver uma grande diferença logo de cara. Tenho certeza de que em meia hora você já vai ter mudado completamente a sua visão sobre sexo oral em mulheres. O outro, o bônus 2, é uma surpresa. E o feedback que tenho recebido sobre ele é uma coisa maravilhosa. Você também vai gostar, com certeza. Por tudo isso é que muitos dos caras que já compraram o guia e ganharam os bônus chegaram a me dizer que esse valor é muito pouco pelos benefícios que o método proporciona. Claro que eles não querem que eu aumente o preço, mas apenas observaram que o preço é muito baixo e justo. Até você provavelmente pensou que seria muito mais do que isso, pois esse preço não chega nem perto dos custos em tempo, dinheiro e desgaste que eu tive. Mas eu quis deixá-lo totalmente acessível para você não ter desculpas e poder começar agora a resolver seu problema de ejaculação precoce e ver os primeiros resultados ainda hoje. Então, para adquirir, é só clicar agora no botão que aparece abaixo desse vídeo. E esse botão vai te enviar para a página da Monetize. E lá é só você preencher os dados básicos de pagamento. E logo na próxima página, você vai ter acesso imediato ao guia Destruindo a Ejaculação Precoce e mais os 2 bônus que vão mudar a sua vida sexual. Não se esqueça de cadastrar corretamente o seu e-mail, pois o guia também será enviado para ele. Aí você pode me perguntar: "Ah, Marcelo, por que você não manda o guia para o meu endereço?" Simples, nós até começamos a distribuição dele enviando para o endereço de quem comprava, mas aí começaram a chover reclamações, pois muitas vezes a entrega atrasava ou, quando era entregue, quem recebia eram as esposas, empregadas, filhas, filhos, enfim, pensa na situação. Por isso, resolvemos refazê-lo totalmente em formato digital, que é muito mais prático, tem entrega instantânea e é totalmente discreto e sigiloso. Outra pergunta que me fazem muito: se eu comprar no cartão, vai aparecer algum nome comprometedor na minha fatura? Não se preocupe, na sua fatura do cartão aparecerá escrito apenas Monetize DEP. Minha prioridade é garantir a sua satisfação e a sua privacidade. Afinal, eu sei o que é ter o nome exposto e ser objeto de chacota por causa desse problema. Garanto que isso não acontecerá com você. Eu quero realmente te ajudar e por isso quero fazer um acordo com você. Adquira hoje o meu guia Destruindo a Ejaculação Precoce. Use todo o material por 47 dias. E se você não gostar ou achar que ele não funciona para você, o que eu duvido muito, eu vou te devolver cada centavo que você pagou
Basta você me enviar uma simples mensagem de e-mail e o seu dinheiro será devolvido, sem perguntas. Simples assim. Como você pode ver, removi todos os seus riscos e coloquei tudo sobre mim, para te mostrar o quanto eu confio no meu guia. Confio tanto nos resultados do meu guia que até aumentei o prazo de garantia da Monetize, que é de 30 dias. Eu subi ele para 47 dias. Se eu tivesse alguma dúvida da eficácia do meu método, é claro que eu jamais ofereceria uma garantia como essa. Então, fique à vontade para adquirir e fazer o teste com toda a segurança, pois eu removi todos os seus riscos. Mas se você realmente quer aproveitar a solução que eu estou te oferecendo, você precisa agir rápido, pois minha noiva me deu um ultimato há algumas semanas. Ela já está ficando fula da vida, pois além de expor para todo mundo boa parte da nossa vida íntima, eu ainda passo boa parte do meu tempo livre do trabalho respondendo e-mails sobre o guia em vez de dar atenção a ela. Eu já tinha prometido a ela que iria finalizar o programa de distribuição do guia por causa da exposição, e agora ainda tem o fato de que manter o projeto no ar está roubando o pouco tempo que eu tinha disponível para ela. Por isso, decidi e prometi a ela que deixaria o projeto aberto, apenas o tempo suficiente para ajudar mais 300 pessoas. É a atitude correta e justa com uma mulher que me apoiou desde o comecinho e sempre esteve do meu lado. É hora de retribuir. Então, estarei disponibilizando apenas mais 300 cópias. E depois disso, irei encerrar esse site e voltar para minha vida sossegada ao lado dela. Não quero que esse projeto se prolongue mais. Então, se você deixar para amanhã ou semana que vem para voltar aqui, acredito que você não encontrará mais esse site no ar. Nesse caso, eu sinto muito, mas não poderei fazer mais nada por você. Se ainda resta alguma dúvida, eu quero que fique certo de que você não corre nenhum risco e os resultados são garantidos por mim e pela equipe Monetize. Assim, basta uma simples decisão sua para resolver totalmente seu problema de ejaculação precoce para sempre. Lembre-se de que você tem uma garantia de 47 dias para pedir cada centavo de volta, mas eu tenho certeza de que não vai precisar dela. Então, recomendo clicar no botão abaixo e adquirir o mais rápido possível, pois devido a esse problema de ejaculação precoce atingir quase metade dos homens no Brasil, a busca por uma solução é grande, e tenho total certeza de que essas 300 cópias irão acabar rapidinho. Decida-se logo antes que seja tarde demais e você perca essa oportunidade de se livrar de uma vez por todas desse terrível problema. A escolha é sua. Você pode clicar no botão abaixo agora, preencher o formulário em 30 segundos e receber imediatamente o meu guia Destruindo a Ejaculação Precoce e mais 2 bônus. Isso por apenas R$ 97,00. R$ 97,00 para resolver um dos seus maiores problemas, de forma rápida, fácil e permanentemente, sem efeitos colaterais e de forma 100% natural, podendo já começar em apenas alguns minutos a partir de agora. Tenho certeza de que, pelo que você recebe em troca, R$ 97,00 é praticamente de graça. Agora, só há 2 futuros possíveis para você, e os 2 dependem do que você vai fazer nos próximos 2 minutos. Um caminho leva à mesma vida que você sempre teve. Você vai continuar lutando e sofrendo com ejaculação precoce, vai sempre ficar muito longe de satisfazer qualquer mulher na cama e vai ser perseguido o resto da vida pela sensação incômoda de que a sua mulher, por estar sexualmente insatisfeita, pode estar fantasiando ou até mesmo saindo com outro homem que a satisfaça. Portanto, a sua incapacidade de satisfazer uma mulher vai continuar e você vai continuar a se ressentir e com o passar do tempo vai piorar, pois seu corpo se tornará ainda mais acostumado a ejacular mais cedo, tornando a sua ejaculação precoce muito mais difícil de corrigir. Você também terá dificuldade em manter o seu relacionamento saudável ou terá problemas para encontrar uma mulher que queira se sujeitar a essa situação. Provavelmente vai chegar a um ponto onde é tão ruim que você nem vai mais ter vontade de conhecer e se relacionar com novas mulheres. Ou então você pode escolher fazer parte do grupo de homens de ação e ter uma vida onde a ejaculação precoce e toda a sua bagagem não existem mais. Adquirindo o meu método caseiro e começando agora, você vai destruir a ejaculação precoce para sempre em sua vida. E tenho certeza de que vai se tornar, assim como eu me tornei, um homem mais confiante, feliz e com autoestima elevada, se sentindo um homem de verdade e completo. É com muito orgulho que eu posso afirmar que o guia Destruindo a Ejaculação Precoce tem o poder de transformar literalmente a sua vida,
Você vai sempre satisfazer a sua mulher, não importa o quanto ela é insaciável ou quanto ela gosta de sexo. Você vai estar sempre no controle e decidir exatamente quando você quer ejacular. Vai se sentir confortável e confiante em sua capacidade sexual, não se preocupando mais sobre o seu desempenho ou qualquer outra coisa, porque vai estar tudo sob o seu controle. Pode dizer adeus ao constrangimento, à ansiedade, ao medo, à preocupação e principalmente à humilhação. Todos esses sentimentos terríveis que a ejaculação precoce causa irão desaparecer da sua vida para sempre. Agora é você quem tem que tomar a decisão e ter atitude para mudar a sua vida. Eu não posso fazer mais nada por você se não decidir agarrar essa oportunidade. E acredito que se você está me aguentando até agora, é porque você quer mudar. Então clique agora no botão logo abaixo e finalmente viva uma vida livre da ejaculação precoce. Te asseguro que essa é a melhor e mais rápida solução disponível. Eu estou te esperando do outro lado, onde vou te mostrar como destruir a ejaculação precoce para sempre, com o meu método caseiro que é totalmente natural e eficaz. Abraços e fique com Deus.